Se você quiser anotar aí, rapidamente pegue a sua Bíblia e veja comigo que o Espírito Santo, ele fala. Atos 8 e 29. À medida que eu for citando, vai ficando bem claro na sua mente que é ele que nos inspira e que fala através de nós e fala com nós. Esse próximo texto vai ser bem nítido para você. Atos 8, versículo 29. Atos 8 e 29. E disse o Espírito a Felipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. Antes disso aqui, um anjo apareceu para Felipe e disse para ele ir até certo lugar. E Felipe foi, que é a passagem do eunuco etíope, em que Felipe foi direcionado por Deus até ali para esclarecer a mente daquele homem, que não era judeu, ou seja, já era parte do alcançar dos gentios. Ou seja, ele era um gentio que tinha ido a Jerusalém adorar e estava voltando de Jerusalém, mas ele não tinha entendimento, ele lia, mas não compreendia. E aí o anjo do Senhor, vendo aquele muito esforço daquele homem, Deus, né? Deus, vendo muito esforço daquele homem, enviou um anjo até Filipe, como fala no versículo 26 aqui, em Atos, no capítulo 8. Isso está contido lá. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Filipe ouviu a mensagem que o anjo trouxe da parte de Deus, mandou, ele não questionou, não disse nada. Eu vou fazer o que lá? No lugar deserto, sei que sem ninguém, vou fazer o que ali? Mas ele confia no Senhor, ele estava cheio do Espírito Santo, ele sabia que Deus tinha alguma coisa ali. E aí ele foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, ou seja, o mordomo da rainha, o homem que cuidava das coisas da rainha. Ele era superintendente dela, né, de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, ele tinha ido lá para adorar a Deus. E ele estava voltando, e assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías, o profeta que profetizou a vinda do Messias. E disse o Espírito a Filipe, aqui esse é o texto, a gente está aqui no segundo ponto, em que a gente está falando dos atributos do Espírito Santo, e nesses atributos dele, esses atos, na realidade, atos atribuídos a ele como pessoa, ou seja, como uma pessoa, não estou falando para você aqui, eu sou uma pessoa, um cavalo consegue falar, ele não consegue falar como a gente fala aqui, mas o Espírito Santo fala. E aqui no versículo 29 diz o seguinte: e disse o Espírito a Filipe, aqui não foi um anjo, mas aqui foi o Espírito a Filipe, chega-te, ajunta-te a esse carro. Por direção do anjo ali, ele foi até a estrada, chegando na estrada ele viu o homem na carroça lendo, e quando ele avistou o homem lendo, o Espírito Santo direcionou Filipe até ele. Vai, se encoste ali. Correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entende tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se não há alguém que me ensine? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Não, deixa eu sentar aí com você para eu explicar isso aí. E o lugar da escritura que ele lia era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem dizes tu profeta, de si mesmo ou de algum outro? Ele tinha dúvidas e questionamentos, e só o Espírito Santo podia revelar isso. O Espírito Santo revelou primeiro para Filipe. Jesus já tinha falado com ele também, mas ele não tinha entendido. Mas quando o Espírito Santo veio, ele deu um entendimento, ele conseguiu compreender no mais profundo essas palavras de Isaías, né? As profundezas de Deus, ele revelou para os apóstolos, e ali ele conseguiu entender. Então Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, anunciou a Jesus. Ele mostrou que aquilo ali que Isaías estava falando se referia a Jesus. E indo eles caminhando, chegou ao pé de uma água e disse ao eunuco: eis aqui água, o que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crer de todo o coração. Ou seja, pode ser, se você verdadeiramente crer de todo o coração. E respondendo, ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro e desceram, ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Ou seja, Jesus mandou eles irem, pregarem o evangelho e batizarem as pessoas em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Em nome dos três, porque são três. A gente falou na aula anterior, se você não compreendeu bem, volta lá, entenda. Mas é para mostrar que
o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Né? E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou seu caminho, ou seja, Filipe foi arrebatado. Ele estava ali, de repente o Espírito Santo levou ele para outro lugar. O texto fala bem claro aqui no versículo 39 agora. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, arrebatou a Filipe. Levou ele para outro lugar. E ele continuou o seu caminho, né? O eunuco ali. E Filipe já estava lá em Azoto. E passando anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Esse texto encerra aqui, essa parte do versículo 26 até o 40. É essa história em que o Espírito Santo ele conduz ali, né? É uma obra de Deus, o anjo dá um recado, depois o Espírito Santo fala com Filipe, Filipe fala com o homem crê em Jesus e ele batiza em nome do Senhor. E ele segue o seu caminho, tendo uma firme confiança no Senhor que será salvo. Portanto, segundo ponto dessa aula nossa sobre os atos do Espírito Santo, né? Esse livro de Atos mesmo, ele é uma imensidão de atos que o Espírito Santo realizou. Ele poderia ter sido chamado, né, ter sido escrito não como atos somente, mas atos do Espírito Santo. Ele foi denominado como atos dos apóstolos, mas poderia ser melhor atos do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo quem instigava, quem estimulava, quem falava, quem direcionava cada um deles. Vamos ver mais Atos 10, 19 ao 20. A gente está aqui em Atos 8, Atos 10, versículo 19 e o versículo 20. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito falou. A gente está falando aqui no segundo ponto. No primeiro ponto, ele analisa. Eu disse para você fazer 6 pontos aí, né? O primeiro, que ele analisa as profundezas de Deus, revela. Ele fala, ou seja, através da fala dele, ele fala, ele revela. De diversas maneiras para a pessoa, mas a gente está falando da voz mesmo, da fala. Fala, né? E nós estamos nesse segundo ponto. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 varões te buscam. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. Veja, o Espírito Santo está falando para Pedro receber as pessoas que vão chegar na casa dele, que estão chegando ali, né? Para que ele vá até a casa de Cornélio e pregue a palavra do Senhor. Do mesmo modo que o Espírito Santo, há poucos instantes, como falei aqui, ele falou para Filipe descer até aquela estrada, né, através de um anjo, e depois o próprio Espírito Santo o estimulou a ir lá, dentro, em cima do carro do homem, e revelar, falar as palavras de Cristo. E veja, a obra de Deus, como é que ela funciona? É uma conjunção de pessoas que têm responsabilidades para fazer cada um a sua parte. A gente tem a responsabilidade de pregar, porque Deus confiou a nós. Jesus, ele confiou a nós esse ministério. O Espírito Santo confia em nós. E foi para isso que o Espírito Santo disse a Pedro para ouvir eles, porque o Espírito Santo tinha mandado eles irem até ali. Ou seja, ele fala. Nós temos outros textos, mas para que não fique tão longo aqui, eu peço que você anote aí, para a gente não estender demais essa aula. Atos, capítulo 11, versículo 12, que vai dizer o seguinte, eu não vou entrar a fundo neles, eu só vou ler para você entender que o Espírito Santo fala em todo o livro de Atos. Capítulo 11, versículo 12, vai dizer o seguinte, e disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. Pedro ali, falando mais uma vez, dando testemunho de que o Espírito Santo falou, ainda nessa situação aqui de Cornélio. Veja só, o Espírito Santo ele fala, só uma pessoa fala, só um ser humano fala, né? Diante de nós aqui na face da terra, ele fala também, assim como os anjos também falam. Ele é uma pessoa, ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é um simples poder que sai de Deus. Ele é uma pessoa, um com Deus, um com Cristo.